Meus queridos e amados irmãos, que a doce e gloriosa paz do Senhor Jesus seja com todos. Estamos de volta com mais um vídeo de Escola Bíblica Complementar, um vídeo que é comprometido com a poderosa Palavra de Deus. Nós estudamos toda semana uma das lições da Casa Publicadora das Assembleias de Deus. Nesse trimestre estamos estudando esta lição que todos os vídeos nós apresentamos. Estamos estudando nesse trimestre a fragilidade humana e a soberania divina, o sofrimento e a restauração de Jó. Lição que é publicada trimestralmente pela Casa Publicadora das Assembleias de Deus, muito bem comentada, e nós, com a finalidade de acrescentarmos um pouco, comentamos a nossa lição em 10 tópicos. Todas as nossas lições, nós nos esforçamos para extrair dela 10 tópicos. A lição, ela geralmente é composta de 3 ou 4 tópicos, até porque o autor da lição, o escritor, ele é limitado pelo espaço. Então, a lição que estaremos estudando hoje, que é a lição para 22 de novembro de 2020, é a teologia de Zofar. O justo não passa por tribulação. A lição está disposta em 3 tópicos. Ela começa com uma introdução, depois tem o tópico primeiro que trata sobre Deus se mostra sábio quando aflige o pecador. O segundo tópico, a conversão como resposta à aflição. E o nosso terceiro tópico, Deus julga e castiga os pecadores. Se você ler a lição, você vai ver a explicação desses 3 tópicos e, por fim, uma conclusão. Então, nós demos uma estudada na lição e demos uma sistematizada em todo o assunto, dispondo todo o assunto em 10 tópicos. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal. Aí onde tem a mãozinha você dá o like ou gostei. E também tem o local para você fazer os seus comentários. Você pode fazer o seu comentário e compartilhar esse vídeo. Às vezes só o irmão assiste na igreja. Consulte os outros professores se eles já conhecem esse canal, o superintendente da escola dominical, o pastor da igreja, e você vai estar abençoando a vida desses irmãos. Então, todas as nossas lições são comentadas em 10 tópicos. Então, vamos aqui primeiro à leitura da nossa lição, cujo texto áureo nos diz assim: E terás confiança, porque haverá esperança. Olharás em volta e repousarás seguro. Jó, capítulo 11, versículo 18. A verdade prática nos diz: segundo as Escrituras, até mesmo o justo passa por tribulação. E a nossa leitura está em Jó, capítulo 11, versículos de 1 a 10, e depois nós vamos para o capítulo 20, versículos de 1 a 10, onde estão contidos os discursos deste amigo de Jó chamado Zofar. Então, Jó, capítulo 11, versículos de 1 a 10, nos diz assim: Então respondeu Zofar, o Naamatita, e disse: Porventura não se dará resposta à multidão de palavras, e o homem falador será justificado? As tuas mentiras se hão de calar os homens? E zombarás tu sem que ninguém te envergonhe? Pois tu disseste: a minha doutrina é pura, limpo sou aos teus olhos. Mas, na verdade, provera Deus que ele falasse e abrisse os seus lábios contra ti, e te fizesse saber os segredos da sabedoria, que é multíplice em eficácia, pelo que sabe que Deus exige de ti menos do que merece a tua iniquidade. Porventura alcançarás os caminhos de Deus, ou chegarás à perfeição do Todo-Poderoso? Como as alturas dos céus é a sua sabedoria, que poderás tu fazer? Mais profunda é ela do que o inferno, que poderás tu saber? Mais comprida é a sua medida do que a terra, e mais larga do que o mar. Se ele destruir e encerrar, ou juntar, quem o impedirá? Vamos para Jó, capítulo 20, versículos de 1 a 10, onde nós temos o segundo discurso de Zofar. Então respondeu Zofar ao Naamatita e disse:
Visto que os meus pensamentos me fazem responder, eu me apresso. Eu ouvi a repreensão que me envergonha, mas o espírito do meu entendimento responderá por mim. Porventura não sabes tu que desde a antiguidade, desde que o homem foi posto sobre a terra, o júbilo dos ímpios é breve e a alegria dos hipócritas apenas um momento? Ainda que a sua altura suba até ao céu e a sua cabeça chegue até as nuvens, como o seu próprio esterco perecerá para sempre, e os que o viam dirão: onde está? Como um sonho voa e não será achado, e será afugentado como uma visão da noite. O olho que o viu jamais o verá, nem olhará mais para ele o seu lugar. Os seus filhos procurarão agradar aos pobres, e as suas mãos restaurarão a sua fazenda. Está aqui então o discurso desse terceiro amigo de Jó, chamado Zofar. E, baseado nesses dois discursos dele, escrito nas Escrituras, e o comentário aqui do autor da lição, nós vamos extrair então 10 tópicos para complementarizar o seu estudo ou, de repente, aclarar alguma coisa que você não tenha entendido bem. Espero dar uma contribuição. Então, em primeiro lugar, nós temos aqui, já que o título é A Teologia de Zofar, 2 pontos. O justo não passa por tribulação. Então, o primeiro tópico que nós colocamos aqui é teologia de que o justo não passa por tribulação. É o entendimento que todos os amigos de Jó têm. E Zofar, este terceiro amigo, que fala na sequência, ele tem esse entendimento de que o justo não passa por tribulação. Por incrível que pareça, o nosso século é um século que está recheado de teologias que procuram mostrar que o cristão não pode sofrer, que o cristão não pode ser um empregado, mas que o cristão tem que ser patrão, porque o cristão é cabeça e não é cauda. O cristão não pode adoecer, porque se ele adoece está amaldiçoado. E essas teologias venenosas que têm invadido o nosso século, nós temos que rebater com a palavra. Jó é a figura de um homem justo, temente a Deus e que passou por tribulação. Óbvio, irmãos, que toda prova de Deus na vida do crente visa a levá-lo a um lugar melhor. Então, a teologia de que o justo não passa por tribulação. Vamos ver na interação do professor uma observação interessante. Então, veja só, nesta lição estudaremos o discurso do terceiro amigo de Jó, Zofar. A tese que este último defende é a de que o justo não passa por tribulação. Ou seja, para ele, se houver tribulação, é porque não há justiça na vida da vítima. Essa teologia já esteve muito presente em nosso país e ainda está. A ideia de que o sofrimento, as tribulações da vida e outros dilemas humanos não são para o cristão. Não é de todo nova essa teologia. Entretanto, as Escrituras nos mostram claramente que quem está em Cristo não significa que tenha ausência de problemas e provações, mas que há uma grande diferença na forma de passar por eles. Uma firme convicção de que Cristo passa junto. Então, ter Jesus no barco não quer dizer que nós não teremos tempestades. Nós vemos na Bíblia que Jesus estava no barco e veio uma tempestade que o barco quase foi a pique. Mas você precisa ter uma fé perseverante, uma confiança de que se Jesus está no barco, o barco não afunda. Romanos capítulo 3, ou capítulo 5, a partir do versículo 3, Paulo vai dizer que nós nos alegramos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência produz a experiência e a experiência produz a esperança. Veja que não há desperdício, E a esperança, ela não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nosso coração. Ora, irmãos, Paulo disse isso, Jesus afirmou: no mundo vocês terão aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Pedro escreveu que quando nós cairmos em
tribulações, em angústias, não é? Não é para desvanecermos, né? Mas que permaneçamos firmes, sabendo que essa tribulação, ela redundará em glória no futuro, né? Experiência, né? E crescimento espiritual. Então, esta teologia de que o justo não passa por tribulação é uma teologia que carece de maior compreensão das Escrituras. Em segundo lugar, irmãos, nós vemos na teologia de Zofar uma teologia da sabedoria divina. Aqui na introdução nós já temos alguma coisa que vai nos dizer, né, que Zofar, o último amigo de Jó, a falar na série de debates, né, ele insistirá na tese de que o justo não passa por tribulação, à semelhança do que pensavam seus amigos Elifaz e Bildade. Todavia, Zofar é mais duro e impiedoso na acusação contra Jó. Ao contrário de seus amigos, ele faz 2 discursos suficientes para derramar o seu ressentimento contra o patriarca Jó. Ele o acusa de se levantar contra a sabedoria divina e aconselha Jó a voltar-se para Deus. Muito bem. Então, meus queridos, para o amigo de Jó, essa teologia da sabedoria divina significa dizer que se Jó está passando por tudo aquilo, é porque Deus é sábio. Deus sabe o que Jó merece, e se Jó está recebendo aquilo, é porque Jó merece aquilo. Tópico 1 e subtópico 1 vai dizer, Zofar defende que o sofrimento de Jó fazia parte de um sábio julgamento divino, pois para ele Deus demonstra grande sabedoria em reprimir os maus. Por outro lado, os bons jamais passam por tribulação. Para Zofar, se alguém deve algo, tem que pagar. Então, acusá-lo de que se comporta como um animal irracional, um jumento que não tem entendimento, ao não perceber a sabedoria divina na condução das coisas. Então, Deus é sábio, ele sabe o que está fazendo. Agora, se Jó não entende, é porque Jó se comporta como um animal. Ora, irmãos, não é? Aqui na teologia de Zofar, em ele defender a sabedoria divina, ele está correto. O erro de Zofar e o erro dos amigos de Jó está na aplicabilidade da sua teologia. Ou seja, eles estão aplicando essa teologia em Jó, não é? Sem entender o que Jó está passando e desconhecendo algo que só Jó sabia, que era o seu estado. Jó sabia e Deus sabia, mas os amigos de Jó não sabiam. Eles conhecem uma teologia engessada, uma teologia, nós já falamos, de causa e efeito, uma teologia, não é, do plantou, colheu, não é? E se está acontecendo alguma coisa diferente, não é? Eles não conseguem entender. Óbvio que Deus é sábio, né? Nós vamos ver no tópico 1 e subtópico 3 também uma observação interessante. Vamos voltar aqui um pouquinho. Tópico 1 e subtópico 3. Vamos lá, que é muita referência aqui. Então veja bem o que Jó vai dizer para eles. Vós, porém, sois inventores de mentiras, e vós todos médicos que não valem nada. Ele, portanto, está resoluto, Jó, em deixar os amigos e ir à procura de Deus. E Jó diz, eu falarei ao Todo-Poderoso e quero defender-me perante Deus. O patriarca estava certo de que havia uma sabedoria do alto, que seus amigos desconheciam por completo, e quando revelada, ficaria ao seu lado. Deus tem grande sabedoria. Vocês são sábios, são estudiosos da palavra, mas dentro dessa sabedoria de Deus há algo que vocês ainda não conhecem. Jó em nenhum momento limita a Deus, enquanto os amigos de Jó pegam essa sabedoria de Deus para condenar Jó. Então Deus é sábio. Se você está passando por tudo isso, Deus sabe o que está fazendo. Agora você, como um animal,
não consegue entender. É mais ou menos a síntese dessa teologia da sabedoria divina para Zofar. Vamos para o nosso terceiro ponto, que eu coloquei aqui, teologia da não indiferença divina à impiedade. Teologia da não indiferença divina à impiedade. Vamos para o tópico 1 e subtópico 2. O que Zofar vai dizer? Ele cria também que Deus não é indiferente à ação do ímpio, como Jó parecia ter sugerido. Não é? Mais uma vez, não é? Zofar não está errado. Deus não está indiferente, não é? À impiedade. Deus não está indiferente à impiedade e nem está indiferente à bondade. A Bíblia diz que os olhos do Senhor estão sobre os fiéis da terra. Deus está contemplando as boas obras, está contemplando as más obras. Deus está contemplando as benignidades e está também contemplando as malignidades. Só que, mais uma vez, a teologia de Zofar erra na medida em que aplica de forma indevida, injusta a Jó. Ora, se Deus não está indiferente à impiedade, quem comete impiedade, Deus não está vendo, não é? Deus está vendo, claro, né? Deus está contemplando o que o homem faz de bem e aquilo que o homem faz de mal. Não é? Se o homem faz o bem, ele vai colher o bem. Se o homem faz o mal, ele vai colher o mal. Agora, muitas vezes, e é importante que entenda isso, que o sol nasce para o bom e o sol nasce para o mal. A chuva desce para o bom e desce para o homem mau, né? As delícias e as maravilhas da terra estão aí para todos os homens. E muitas vezes o justo não usufrui e o ímpio usufrui. Mas o entendimento nosso é que no futuro, não é? E esta pretensa prosperidade dos ímpios, ela tem um fim e ela logo vai se acabar. O salmista no Salmo 73, ele diz que os seus pés quase escorregaram quando ele via a prosperidade dos ímpios e ele, sendo justo, sofria tanto. Ora, Deus está indiferente? Deus não está considerando? Não, Deus está contemplando tudo e no final, não é? O justo vai receber a sua recompensa e o ímpio também vai receber a sua recompensa. Então, tópico 1 e subtópico 2, nós vamos ver essa parte, né? Então, Zofar cria também que Deus não é indiferente à ação do ímpio, como Jó parecia ter sugerido. Jó não está dizendo que Deus está indiferente à situação do ímpio. Nós já explicamos aqui. Agora, muitas vezes, e por situações que Jó desconhece, não é? Ele não é ímpio e está passando por tudo aquilo. Deus está indiferente, Deus está desconsiderando, Deus não está observando? Não, Deus está observando. Deus observa o bem, Deus observa o mal. Deus recompensa o bem com o bem, Deus recompensa o mal com o mal. E há um tempo em que este mal muitas vezes parece estar sendo recompensado, mas não está sendo recompensado. Esse bem que o mal está vivendo, vamos dizer assim, essa prosperidade que o mal está vivendo, ela é por pouco tempo, ela é como a fumaça que se esvai e logo terá a sua recompensa. Ok, vamos à frente. Quarto ponto da nossa lição, teologia da purificação moral. Vamos ver como está escrito lá no tópico 2 e subtópico 1. Purificação moral, que o título maior diz a conversão como resposta à aflição. Vamos ver isso aqui. Nos versículos 13 a 20 do capítulo 11, Zofar conclui seu discurso sobre a situação de Jó. Ele não tem dúvidas de que o patriarca está em pecado, olha só. E por isso a única forma de ele se restabelecer
é por meio de uma purificação moral. Zofar, portanto, conclama Jó ao arrependimento e conversão. Ele enumera passos para que isso aconteça. Então, Jó, você precisa conduta correta em primeiro lugar, oração e renúncia ao pecado. Então, segundo Zofar, se Jó cumprisse essas condições, reconhecendo que estava em pecado, Deus o restauraria de sua miséria. Bom, nós conhecemos essa teologia, né? Uma teologia da purificação moral. Ou seja, Jó, você tem que se converter. Você tem que assimilar esta palavra, você tem que se arrepender e você tem que se converter, porque fazendo isso, você será restaurado. Essa teologia está correta por parte de Zofar? Está correta. O homem, para ser restaurado por Deus, ele precisa se arrepender, se converter, tudo bem. Mas a aplicação não está adequada, porque Jó não cometeu o pecado que ele pudesse confessar, se arrepender e se converter dele. Ele é um pecador como todos os homens, mas não existe sobre ele uma acusação moral, uma acusação de pecado que justificasse aquilo que ele estava passando. Lembrando, irmãos, nós que estamos vendo a cena por trás dos bastidores, nós sabemos que o que está acontecendo na realidade não é uma teologia de retribuição. O que está acontecendo, na verdade, não é uma teologia da colheita. O que está acontecendo, na verdade, com Jó é uma teologia da prova, vamos dizer assim. Ele está sendo provado. E quando Deus quer provar, ele nos submete a situações difíceis. Como você vai ser provado se não for por uma situação difícil? Veja que Paulo diz que a tribulação vem até nós para que nós possamos adquirir paciência ou perseverança, não é? E que essa tribulação que gerou perseverança, ela continuando em nós, ela vai gerar experiência. E a experiência vai gerar a esperança. Então, como disse o reverendo Hernandes Dias Lopes, Deus não desperdiça crise na vida dos seus servos. Então, mas a teologia, né, de que o homem precisa se arrepender, se há um pecado, precisa se arrepender, precisa se converter, está correta. Não é? Há verdades que os amigos de Jó dizem e que nós até pregamos em cima das verdades que eles disseram, porque as verdades são sempre verdades de Deus. Agora, muitas vezes essa verdade não está aplicada de forma correta e nem na pessoa correta. Quinto lugar, irmãos, aqui tem uma parte muito interessante, que é praticamente a síntese dessa teologia de Zofar, que fica procurando que Jó ache suas obras, busque o seu currículo, né, e apresente para que ele possa ser restaurado. Bom, nós chamamos isso aqui em quinto lugar da teologia da negociação. Está lá no tópico 2 e subtópico 2. E começa com uma pergunta. Vamos lá. É possível negociar com Deus? Olha a teologia da barganha. Estudiosos destacam que Zofar tenta induzir Jó a negociar com Deus, a fim de se ver livre de suas dificuldades. Era exatamente isso que Satanás desejava que Jó fizesse. Jó capítulo 1, versículo 9. O diabo acusou Jó de ter uma fé interesseira. Jó é fiel porque tem saúde. Jó é fiel porque tem muitos bens. Não é? E isso, se Deus não interrompe, ele vai ficar o tempo inteiro mostrando. Não é? Porque é mais ou menos o seguinte, irmão. Os seus amigos não precisam que você prove nada para eles. E os seus inimigos, você vai morrer tentando provar e eles nunca vão querer acreditar. Porque na realidade eles não estão querendo ver o seu bem, mas ver o seu mal. E quem quer ver o seu mal, não é? Ele não cansa de procurar erros em você. Então todo esse arcabouço de discussão e de teologia jogada por Zofar e seus amigos podem induzir Jó a uma teologia da negociação. Toma lá, dá cá. Não,
Nós sabemos, é fundamento teológico. Tudo que nós recebemos de Deus é por sua graça e por sua misericórdia. E você, depois que tiver feito tudo que te for mandado, disse Jesus, você não passa de um servo inútil. Então, somente a misericórdia do Senhor. Sexto lugar, teologia da insustentabilidade dos ímpios. Está correta. Os ímpios têm sustentabilidade? Não. Não é? Eles podem estar vivendo um tempo de prosperidade? Pode estar vivendo. Mas até quando vai durar isso? Eles podem estar cheios de dinheiro, morando nos melhores lugares, com seus carrões, com muito dinheiro guardado. Bom, a pergunta é se eles têm paz, se eles têm alegria, se eles têm certeza de salvação. E a pergunta é se quando morrer vai levar alguma coisa. Não vai levar nada. Então, a teologia da insustentabilidade dos ímpios. Zofá defende, está correta. Vamos lá para o terceiro tópico e subtópico 1, onde está falando sobre o castigo dos maus. O capítulo 20 contém o segundo discurso de Zofá. Nele, Zofá lembra a Jó que a aparente prosperidade dos ímpios não passa de ilusão e dura apenas um instante. Ele está olhando para Jó e está dizendo, você é ímpio, porque você tinha muita coisa, você era respeitado, era o maior do Oriente, mas veja a situação que você está. Acabou. Esse é o olhar de Zofá. Zofá, para comparar o deleite do ímpio a uma... Zofá, para comparar o deleite do ímpio a uma comida envenenada. Ela pode saciar, mas proporcionará uma digestão trágica. Jó 20, 14. Porque eu estou lendo só a partezinha que eu marquei, mas aí você lendo na lição, você pega a ideia completa. Então, meus queridos, para Zofá, a vida do ímpio, não é? A sua prosperidade, ela é insustentável. Ela tem pouca duração. E a leitura que ele faz é que Jó, que era próspero e agora não é mais, perdeu porque era ímpio, né? Eu tinha um professor na faculdade de teologia, ele dizia assim, você pega a Bíblia e você diz o que você quiser. Às vezes você pega um texto fora de contexto e faz toda uma leitura. Na realidade, esses amigos de Jó estão fazendo uma leitura divorciada do contexto, até porque eles não conhecem o contexto maior. Teologia da insustentabilidade dos ímpios está correta, mas não se aplica a Jó, porque na realidade Jó não está vivendo um tempo de insustentabilidade porque foi ímpio. Não, ele teve suas coisas retiradas porque ele está sendo provado por Deus. Sétimo lugar, teologia determinista. Aqui é que está o problema. Determinista da retribuição. Terceiro tópico e subtópicos 2 e 3. Vamos ver isso aqui. Terceiro tópico, subtópico 2 e 3. Jó diante de um paradoxo. Nós estamos meditando sobre teologia determinista da retribuição. Veja só, Jó diante de um paradoxo. O capítulo 21 traz a resposta de Jó ao argumento de Zofá. Para o patriarca, a tese de Zofá de que os ímpios são sempre punidos era contraditada pela experiência. Os ímpios poderiam sim ser punidos, mas isso nem sempre parecia acontecer, né? Jó está observando isso, conforme descrito. Aí Jó diz, por que razão vivem os ímpios, envelhecem e ainda se esforçam em poder? Ora, o que nós estamos vendo na prática é que há ímpios que prosperam, ímpios que vivem muito, ímpios que são aprovados aí nos concursos, né? O que nós vemos, contextualizando para o nosso tempo, né? O que nós estamos vendo, o ímpio com muita saúde e muitas vezes o cristão, servo de Deus, doente. Então, nós não podemos colocar essa teologia da retribuição de forma determinista, como se isso sempre acontecesse nesta vida e isso fosse um sinal para nós fomentarmos uma teologia. Não, nós vamos ver, claro, que
Aqui, nesta vida, onde somos peregrinos, vamos ver um ímpio que goza de deleite e vamos ver um justo que padece. Vamos ver um ímpio rico, né? E um crente, um homem fiel, pobre. Vamos ver um rico, dono da empresa, né? Um ímpio rico, dono da empresa. E o crente, fiel, servo de Deus, empregado da empresa e, quem sabe, até desempregado, né? Mas nós não podemos abraçar uma teologia determinista de retribuição, onde a gente vê alguém padecendo e a gente diz, foi pecado. Alguém está desempregado, foi amaldiçoado, alguém está doente, Deus se apartou deles. Nós não podemos fazer isso. Nós estamos numa progressividade de revelação, onde hoje o nosso entendimento não é esse entendimento fatalista, determinista que estamos vendo aqui. Explicado então. 8º tópico, teologia legalista. Nós vamos ver nos 3 amigos de Jó, inclusive Zofá, que é o que nós estamos estudando, uma teologia legalista. Hoje eu estava olhando no dicionário legalismo e alguém colocou império da lei. É quando a lei impera, independentemente do espírito da lei. Porque nós temos a lei, mas nós temos também o espírito da lei. Quem produziu a lei, ele teve um pensamento quando produziu a lei. E os intérpretes da lei, eles vão ter que tentar adivinhar qual o pensamento que o produtor da lei teve quando publicou aquela lei. A isso nós chamamos o espírito da lei. Então, a teologia legalista é uma teologia presa à lei, sem o espírito da lei. Foi o que Jesus encontrou no seu tempo. Homens radicais na lei, mas uma lei seca, desprovida de misericórdia, desprovida de contextualização, uma lei parcial, não é, que atendia a interesses de alguns e não atendia a interesses de outros, uma lei que favorecia aos grandes, mas prejudicava os pequenos. Então, a isso nós chamamos de uma teologia legalista, uma teologia que só olha para a lei, né? Olha só para aquela determinação, apenas para o que está escrito e esquece todo o contexto e todo o espírito da lei. Era a teologia desses homens. Não passava nas suas mentes que Jó estava sofrendo, mas Jó poderia ser, né, tivesse aí a mínima chance de ser inocente. Eles não conseguiam enxergar isso. A isso nós chamamos de legalismo, né? 9º lugar, que nós vamos ver também muito interessante, é que essa teologia de Zofá, ela é alheia à experiência empírica. Quando Jó fala aqui no tópico 1 e aqui no subtópico 3, quando ele diz, vós, porém, sois inventores de mentira, e todos vós médicos que não valem nada. Ele está resoluto em deixar os amigos e ir à procura de Deus. Ele diz, eu falarei ao Todo-Poderoso e quero defender-me perante Deus. Ou seja, irmãos, ele conhece a sua história, né? Ele conhece a sua experiência, porque a nossa experiência empírica, aquilo que nós vivemos no dia a dia, também deve ser computado. Não é apenas uma prisão à lei, não é? E você não observa a experiência. Ora, lá está escrito que o ímpio padece, o ímpio não pode ir muito longe, a sua prosperidade vai se acabar logo. Não é? E Jó, eles tentam enquadrá-lo nisso, mas Jó tem uma experiência com Deus. Eu digo sempre que todo cristão, ele tem uma base de sustentação. Obviamente que a palavra de Deus, hoje nós temos o cânon completo, a palavra de Deus completa, né? Com o que precisamos para a nossa vida. Mas nós temos, irmãos, uma experiência de vida com o Senhor. O deserto foi um lugar para que o povo de Deus construísse uma história com Deus. Por isso que eles deveriam, no futuro, celebrar a Páscoa, para se lembrar da saída do Egito. Eles deveriam celebrar
a festa de Pentecostes para celebrar as colheitas, e eles deveriam celebrar a festa dos tabernáculos, quando eles armavam tendas, saíam das suas casas e armavam tendas para lembrar o tempo que eles passaram no deserto. A isso nós dizemos, isto é uma construção de história com Deus, porque no dia da aflição, não é a alegria do congresso que vai te sustentar, não é uma alegria de final de culto que vai te sustentar, não é um departamento que você canta, que você participa, que vai te sustentar. O que vai te sustentar é a sua experiência com Deus, é a sua caminhada, é você olhar para trás e ver o Deus que te salvou, te curou, te batizou com o Espírito Santo, que te deu diversos livramentos, que te sustentou, e quando você olha toda essa história, você chega no momento pontual da prova e você diz, não, o Deus que foi comigo no passado é o Deus que vai me sustentar até aqui. Jó tem essa experiência, Jó tem experiência com Deus. Não conhece Deus na plenitude, né, irmãos? Claro, porque nós estamos naquele conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Mas ele tem experiência com Deus. E para encerrar, né, que nós não temos aqui na lição, a teologia da desesperança. A teologia de Zofar, e não só a de Zofar, mas a de Bildade, né, de todos os amigos de Jó, é uma teologia da desesperança. Uma teologia que termina jogando a pessoa para baixo, termina desestimulando, termina arrasando com a fé. Então, Jó vai dizer aqui que eles são inventores de mentiras e médicos que não valem nada. Porque tudo que Jó precisa é de consolo. E é muito interessante você observar nas Escrituras que as palavras dos profetas sempre terminam com uma palavra de esperança. Ou se não está no final, ela no meio da sua profecia, ele está dizendo, olha, Deus vai castigar, Deus vai levar para a Babilônia, Deus vai matar o rei, mas olha, se vocês se converterem, porque a palavra de Deus ela é uma palavra de esperança, é um projeto de vida. Então, a nossa pregação, o nosso ensino, as nossas orientações na igreja, elas devem sempre canalizar para um momento de esperança, uma palavra de que eleve a sua alma, uma palavra que te estimule a caminhar mais um pouco. Então, meus queridos, é o que não acontece com esses amigos, que alguém diz assim que quem tem esse tipo de amigo não precisa de inimigo, né? Então, são amigos, mas como Jó diz aqui, são amigos que não valem nada, médicos que não valem nada, que são inventores de mentira, ou seja, vocês aqui e nada é a mesma coisa. Ou era melhor que nem estivesse, porque alguém disse que se o que você vai falar é menos importante do que o silêncio, fique calado. Era melhor que os amigos de Jó, que já tinham passado uma semana sem falar nada, passasse o resto do mês sem falar coisa nenhuma, porque só falaram para jogar Jó para baixo. Essa não é a teologia da vida, não é a teologia que produz esperança. Então, meus queridos, que Deus assim nos abençoe. Espero ter dado uma pequena colaboração ao seu estudo. Que Deus te abençoe e até o nosso próximo vídeo, se Deus assim o permitir.